Olá, muito boa noite a todos. Estamos iniciando exatamente agora, aqui a Rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, mais uma retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da programação da Missão Caleb, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Vamos ouvir o professor William. Para louvar, para engrandecer o nome de Deus. Certo, querido? O Senhor está feliz porque mais uma noite você está aqui, para aprender, para estudar a palavra de Deus, certo? E eu fico muito feliz também, juntamente com Deus e com os céus, de ver vocês aqui. Vamos fazer uma oração agora pedindo a orientação de Jesus, que sempre que a gente vai abrir a palavra dele, a gente tem que pedir a orientação do Espírito Santo, para ele nos conduzir e nos ensinar. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós iremos agora abrir Tua palavra. Uma palavra santa que é um manual de vida que pode nos ensinar e nos conduzir. Que o Senhor possa, Pai, abrir o nosso coração e a nossa mente para, primeiramente, aceitar e também para entender os Teus ensinamentos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, querido. Você lembra qual foi o tema que nós estudamos ontem? Quem aqui lembra pode falar. Quem lembrar pode dizer. E aí? Povo que tem a memória boa. Não lembram? A gente estudou o quê? Estudamos o Apocalipse, mas o tema específico. Foram umas férias. De quanto tempo? Quanto tempo? 1000 anos, olha só. Nós estudamos que nós passaremos 1000 anos no céu, tirando umas férias, entendendo o porquê de tudo. Nós estudamos também sobre 3 surpresas, que nós teremos lá no céu. E hoje, querido, nós estudaremos uma coisa que é um mistério, para muitas pessoas. Várias pessoas criam teorias em cima disso, que é o que acontece após a morte. Quem aqui tem medo de morrer? Levanta a mão. Eita! Os que não têm medo de morrer, vocês morreriam hoje? Morreria? Rapaz, será? Olha assim, se for por Deus, sim. Olha só, uma coisa que todo ser humano tem, de certeza, é que todos vamos morrer, Nós estudamos logo no primário, ali na escola, na nossa educação primária, que o ser humano ele nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo humano, certo? Mas nós iremos entender, de acordo com a Bíblia, o que acontece com o corpo. Falhou. A equipe aí vai tentar... Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Estamos aqui a Rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, exatamente nesta noite do dia 19 de janeiro de 2025. E este que faz a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nesse exato momento é o professor William Ferreira. Vamos ouvi-lo. Pelo mundo, puxando o pé do outro. Sabe aquela história que o pessoal fala? Olha, se eu morrer eu volto para puxar teu pé. Tem gente que acredita nisso. Outros acreditam em reencarnação. Eu morri, vou reencarnar no corpo de um animal, de outra pessoa, em outra época. Enfim, cada pessoa tem a sua crença. E aí, outras crenças dizem que a pessoa foi ruim, morreu, vai direto para o inferno. Outros dizem que se a pessoa andou com Deus, era fiel a Deus, morreu, vai direto para o céu. Nós iremos entender, querido, como é que é esse processo. E a Bíblia explica isso muito bem. Olha só, e nos slides aqui, porque a gente está sem a tela, que eu preparei para vocês, ele vem dizendo assim um questionamento. Pode alguém que já morreu falar com os vivos? Nós iremos entender isso mais na frente, mas é só para atiçar sua curiosidade. Pode alguém que já morreu, uma reflexão que fica para a gente até o final, uma pessoa que já morreu, falar com quem está vivo? Nós iremos estudar sobre isso. E aí, querido, os primeiros resquícios, tanto deste mundo como na história do ser humano sobre morte, surgiram lá no Gênesis. Então abra sua Bíblia se você estiver aí, Gênesis capítulo 2. Essa aqui. Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17. Missão Caleb, Rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil.
uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Gênesis bairro capítulo 2, de Alvaruene. 15 ao 17. Hoje, como temos iluminação, eu vou ler aqui na palavra de Deus para você, tá? Como estávamos sem iluminação, eu estava lendo pelo celular. E agora nós iremos ler pela própria palavra de Deus, fisicamente, certo? Gênesis capítulo 2, verso 15. Certo? Lembrando, capítulo 2 é um número grande e o versículo é um número pequenininho. E o Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia, tá? Esse aqui foi o primeiro resquício em relação à morte. E a palavra de Deus ela diz assim, ó: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então essa aqui era a função de Adão, né? Deus colocou Adão no Éden para ele cultivar e guardar do jardim. E aí o verso 16 diz assim, ó: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer o quê? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Querido, até então, Adão e Eva, eles não sabiam o que era a morte, porque eles viviam em um contexto, em um jardim, em um local em que era tudo perfeito, certo? Essa terra, toda a terra aqui que nós vivemos não estava tomada pelo pecado. Então os animais não morriam, as árvores, as plantas, elas não morriam. Os seres humanos que tinham ali, Adão e Eva, eles também não morriam. Então eles não sabiam o que era morte, eles sabiam de ouvir, mas eles nunca tinham visto alguém morrer, algo ou alguém. E aí Deus ele falou: olha, não coma, porque se você comer você vai morrer. Aí você pode dizer: William, mas quando eles comeram eles não morreram imediatamente. Mas a morte passou a ser uma herança para todos nós. Uma herança que eu digo assim, porque quando nós vamos vivendo, vai chegando o final da nossa vida, a única coisa que vai restar pra gente é a morte. Todos nós, a certeza que temos é que um dia nós iremos morrer, se Cristo não voltar antes. Então, a partir disso, né, nós sabemos que infelizmente, que Adão e Eva, infelizmente, eles comeram e a morte passou a todos os seres humanos. E aí, por conta do pecado, da desobediência do ser humano, a morte passou a existir. Quero ler aqui com você outro texto, Romanos capítulo 5. Romanos já é lá no Novo Testamento, certo? Novo Testamento, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. É o texto que nós iremos ler agora. Olha só, diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o quê? O pecado no mundo. E pelo pecado veio o quê? A morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E aí eu quero ler com você outro texto, que é o capítulo seguinte, Romanos capítulo 6 e o verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Certo? Passe aí uma folhinha e você encontra. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte, o pecado ele também tem um salário, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido, nós sabemos que por um só homem, como a gente leu, entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem veio a salvação de todos. Nós vemos que muitas vezes nós pensamos e falamos: olha só, mas se eu estivesse lá no lugar de Adão e Eva, eu não tinha pecado. A gente não pode afirmar uma coisa dessa porque a gente não sabe, né? Eles foram enganados e talvez nós também poderíamos ser enganados. E por conta disso, o pecado passou a toda a humanidade, né? Adão e Eva, eles são os pais de toda a humanidade, né? Eles foram os nossos primeiros pais e o pecado também passou a todos. E conforme nós, como seres humanos, vamos reproduzindo, o pecado também vai passando. Porque o pecado, infelizmente, ele já está no DNA humano. Nós já nascemos propícios a pecar. Nós já nascemos com a inclinação ao pecado.
Mas a gente lê o quê? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que é uma vida eterna? É para sempre. Mas eu falei com vocês ontem que nós, por termos uma mente limitada, a gente não sabe o que é uma eternidade. E, por exemplo, uma cadeira de balança aqui, nós podemos ver que ela já está um pouquinho mais velhinha, a gente já sabe que ela tem muito tempo. Mas um dia ela vai se acabar. Uma cadeira dessa, uma Bíblia dessa, com o tempo ela vai envelhecer, eu vou ter necessidade de comprar uma nova. Nós, seres humanos, não temos a noção da eternidade, porque tudo que a gente tem ao nosso redor, uma hora acaba. Por mais que dure muito tempo, né, uma hora vai acabar. E essa é a realidade que o pecado trouxe para todos nós, certo? Que é o fim, que é a morte. E aí, querido, agora nós iremos entender para onde vão aqueles que morrem. Se você teve essa curiosidade sua vida toda, você irá entender agora. Então, abra sua Bíblia, deixa eu só ver aqui o texto. Eclesiastes, capítulo 3, verso 20. Eclesiastes, capítulo 3, verso 20. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. E estamos exatamente na noite do dia 19 de janeiro de 2025, a Rua Luiz Maranhães, Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Para você encontrar o livro de Esse que nos Eclesiastes, fala você é vai no livro exatamente de o professor Salmos, depois de Salmos vem Ferreira. Vamos Provérbios, ouvi-lo. e depois de Provérbios está Eclesiastes, capítulo 3, verso 20. Eclesiastes, capítulo 3, verso 20. Nós iremos ler 3 textos muito interessantes que vão explicar rapidamente, sem nenhuma complicação, certo? Sobre a morte. Capítulo 3, verso 20. 3. Capítulo 3, verso 20. Missão Caleb, uma iniciativa e Olha só, realização diz da assim, Igreja ó, Adventista do Sétimo Dia todos vão para do o bairro mesmo de Alvoreiro. lugar. E Então, este é o todos professor nós, ao William morrermos, vamos para o Ferreira. mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. E aí, ainda Eclesiastes, eu quero que você vá agora para o capítulo 9. Folheie aí um pouquinho sua Bíblia e vá para o capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Nós iremos ler o versículo 5 e 6 e depois nós pularemos para o versículo 10, tá? Primeiro 5 e 6 e depois o 10. Olha só. Todo mundo encontrou? Vou ler aqui com vocês, ó. Porque os vivos sabem que vão morrer, como eu disse para vocês. Certeza que a gente tem é da morte. Todos nós sabemos que um dia iremos morrer. Mas os mortos, olha só, não sabem de nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem, mas não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. E agora o verso 10, que é um conselho. Tudo que vê as suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, não há projetos, não há conhecimento e nem sabedoria alguma. Olha só que interessante. A Bíblia diz que nós, seres humanos, ao morrermos, nossa mente, ela jaz, ou seja, ela finaliza, ela está no esquecimento. Nós não teremos uma oportunidade de ver, de falar, de sentir, porque a nossa vida é essa que eu e você estamos vivendo aqui. Oh, glória a Deus, obrigado, viu? Pode? Então Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. E este é o professor eu e você William. temos é essa William daqui Ferreira. que você está me olhando, você está respirando, você está sentado aí na cadeira. Essa é a sua vida agora.
Depois que você morrer, resumindo tudo que foi dito aqui, acabou. Eu não vou ter mais oportunidade para me arrepender, para pedir perdão. Então, quando uma pessoa falece, adianta eu ir pedir perdão a ela na sepultura dela? Não, porque ela já morreu. Nós, queridos, nós temos que adotar uma postura totalmente diferente do que é adotada quando uma pessoa falece. Porque muitas vezes quando a pessoa falece, eu vou lá e entrego flores a ela. Mas enquanto ela esteve viva, eu nunca entreguei. Então, assim, nós temos que viver uma vida agora. Eu só tenho a chance de uma vida para fazer ela dar certo. Não existe isso, a pessoa morreu, era boazinha, vai para o céu, ela morreu, vai para o inferno. Não, nós iremos para o mesmo canto, para a sepultura. E Jesus, ele comparou a morte como um sono, e nós já vamos ler sobre isso para eu provar para vocês. Então, assim, morreu, acabou. Se eu quero me arrepender dos meus pecados, se eu quero ter uma vida com Deus, eu tenho que me arrepender agora, eu tenho que me arrepender hoje enquanto eu estou vivo. Porque depois que eu morro, acabou. Como dito, para onde a gente vai, não tem projeto, não tem sabedoria, não tem conhecimento nenhum. A mente de um morto jaz no esquecimento, ele não está pensando, ele não vai estar me atormentando. A pessoa vai, eu morrer, vou puxar teu pé. Não vai, porque ela vai estar dormindo. Essa é a realidade. Eu quero ler com você aqui, ó. Abra sua Bíblia agora sobre o que eu falei, ó. João, capítulo 11. Pra gente ver o que foi que o próprio Jesus, ele disse. Você deve conhecer a história, né? Tem até a música da Aline Barros, naquela Remove Minha Pedra, Me Chama Pelo Nome, que aqui foi a morte de Lázaro. E Jesus, ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Deixa eu só olhar direitinho aqui quais são os versos que nós iremos ler. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. E esse é o professor William Ferreira. Até o 14. João capítulo 11, a partir do versículo 11, tá? João é o terceiro livro do... Terceiro não, quarto, perdão. Do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? E aí a Bíblia diz assim, ó. Tendo dito isso, quem que disse isso? Jesus. Você pode ler no contexto que foi Jesus que disse isso. Jesus disse o quê? Disse isso aqui, ó. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ele está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro. E Jesus, ele comparou a morte com o sono. Nós muitas vezes, querido, vemos Jesus falando, só que muitas coisas que Cristo fala, existe um ensinamento por trás daquilo. Por que Jesus comparou a morte com o sono? Para reafirmar aquilo que foi dito em Eclesiastes. Quando eu estou dormindo, eu não sei o que é que passa ao meu redor. Principalmente quem tem um sono pesado, como eu. Tenho um sono bem pesado. Eu durmo. Você pode cair pedra, tacar pedra, o mundo pode estar caindo, eu vou continuar dormindo. Esse sou eu. Tem gente que tem um sono mais leve. Mas quando a gente está dormindo, a gente não sabe o que é que está ao nosso redor. O que é que a gente vê? O escuro. A gente vê a escuridão, o apagão. A mesma forma vai ser uma pessoa quando morre. Só que a diferença é que nós vamos dormir e no outro dia nós acordamos. A pessoa que ela falece, ela só dorme. E ela não acorda. Ela só vai acordar quando Jesus voltar. E aí depende de qual classe de pessoa ela vai ser. Porque você lembra que a gente estudou que vão ter os salvos e os perdidos? Se a pessoa ela morreu salva em Jesus, quando Jesus voltar ela vai ressuscitar primeiro. Porque a gente estudou que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente estudou sobre isso. Mas se ele for ressuscitar, se ele for uma pessoa perdida, ele vai ressuscitar para a morte eterna. Certo? Então a morte, querido, ela é como um sono. Nós não iremos ficar sofrendo. E também não vamos passar bem enquanto estamos morrendo, enquanto estamos mortos. Não, nós iremos dormir, esperar a volta de Jesus e ver qual vai ser o nosso final.
Se é para a vida eterna ou para a morte eterna. Então a Bíblia deixa bem claro isso e sem arrudeio, certo? Olha só, eu quero ler outro texto com você, agora voltando lá para Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Este é o professor William Ferreira. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Está bem antes de Isaías. Antes de Isaías está Cânticos dos Cânticos e antes de Cânticos está Eclesiastes. Capítulo 12, verso 7. E aí, querido, depois do livro de Eclesiastes, né? Muitos teólogos, arqueólogos, estudiosos creem que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, certo? Capítulo 12, verso 7. Muitos estudiosos creem que essa sequência de Provérbios, Eclesiastes e Cantares foi escrita por Salomão, certo? E Salomão foi um homem muito sábio, né? A Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, certo? Um homem muito inteligente. E aí nós iremos ler o que foi que ele disse, resumindo tudo o que ele falou. Olha só, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz assim, ó: e o pó volte à terra, de onde veio, e o fôlego de vida volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, querido, morreu, o pó volta para a terra e o fôlego de vida. O que é esse fôlego de vida? Você lembra que quando Deus ele formou Adão e Eva, ele soprou na narina deles? Aquilo era o fôlego de vida. E aí quando a gente morrer, o pó vai voltar à terra. Quando a gente morre, vai passando tempo, a gente não vira pó. Essa é a realidade. E o fôlego de vida? Para Deus, que o deu. Volta para Jesus. Certo? E aí nós iremos dormir, esperando a volta do Senhor. E aí, querido, eu quero ler com você assim, ó. Nós iremos entender, né, apesar de tudo, né, a morte, ela é o final de tudo. Nós iremos estudar e ver sobre isso agora. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Daniel é mais adiante, tá? Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Estamos exatamente à rua Luiz Marães, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E vocês estão vislumbrando a rua mais bonita do universo 12. E ouvindo a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo proferida exatamente aqui pelo professor William Ferreira. 12:2. Nesta noite do dia 19 de janeiro de 2025. Olha só. Observamos aqui o se você prestar atenção Adriano. Aí na sua Bíblia, né, dependendo da versão dela, no título do capítulo 12, né, que tecnicamente falando é a epígrafe, né, mas para vocês entenderem é o título, ela está escrita assim, ó: o tempo do fim. E aí Daniel ele vai resumir no versículo 2 se a morte ela é o fim de tudo, certo? Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Daniel capítulo 12, verso 2, ele diz assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra, olha só, até Daniel usou a comparação, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas olha o detalhe, ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, querido, a morte, ela não é um fim. Mas esse final depende de mim. Depende de quem eu quero ser na classe daqueles quando Jesus voltar. Quem eu quero ser quando Jesus voltar? Aqueles que vão para a vergonha e o horror eterno, que seria a morte eterna, ou aqueles que vão para a vida eterna? Então, querido, eu tenho que começar a refletir na minha vida que tipo de classe de pessoa eu estou sendo agora e que eu serei no futuro. Porque a minha vida hoje, ela pode ser um reflexo do que eu serei no futuro. A nossa vida, ela é composta por passado, presente e futuro. O presente é uma consequência do passado. E o futuro pode ser também uma consequência do presente. Certo? Então, o que eu estou plantando hoje, eu colherei amanhã. Então, eu tenho que começar a cuidar da minha vida para que eu não me perca. Vamos ler o último texto dessa noite.
Missão certo? Caleb, uma iniciativa e realização Segunda da Pedro, Igreja capítulo 3, Adventista do texto a gente Sétimo já Dia leu do bairro uma de vez, eu quero Alvoreiro. ler novamente. E esse que vos fala é exatamente o professor William Ferreira, integrante do grupo Querido, Caleb, perdão, eu quero ler outro texto com você, tá? Eu esqueci integrante só da de um Igreja detalhe. Abra sua Adventista Bíblia do lá em Sétimo 2 Dia do bairro Coríntios. de Alvoreiro, 2 Fortaleza, Coríntios, Ceará, capítulo Nordeste, 11, verso 14. Brasil. Olha só, eu já ia finalizar, eu esqueci de um detalhe. 11, deixa eu só confirmar o verso, é o 14. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Eu esqueci de um detalhe. Por exemplo, eu vou lhe dar uma situação hipotética. Muitas pessoas, e eu já tive casos de amigos meus que já me relataram isso, que eles falam assim: William, beleza, você fala que a pessoa ela não tem vida após a morte, né? Mas já me aconteceu da minha avó vir no meu quarto, minha avó já era falecida, e vir conversar comigo. Como é que você pode dizer isso, né? Que a morte, né? A pessoa morre, ela vai por esquecimento, não tem mais vida. E como é que a minha avó apareceu para mim? Aí nós iremos entender o que é isso. E a Bíblia ela explica. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Olha só. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás, nosso inimigo, se disfarça de quê? De anjo de luz. Olha só. Então, muitas vezes, querido, isso acontece, né? Nós vemos que a própria Bíblia ela afirma, olha, o inimigo, Satanás, ele tem o poder de se transformar em um anjo de luz. Se ele tem o poder, querido, de transformar-se em um anjo de luz, ele também tem o poder de se personificar em um ser humano. Então, muitas vezes, quando eu digo assim, olha, minha avó ela faleceu, mas ela vem conversar comigo. Mas isso, querido, é o diabo tentando aquela pessoa, porque sabe que a fragilidade daquela pessoa é aquela avó, aquela mãe que ela perdeu. E aí ele vai tentar tocar na fragilidade daquela pessoa para torná-la mais fraca na fé. Então, querido, cuidado, né? Se isso já aconteceu com você, isso pode ser um inimigo na forma, né, através de trabalhando na sua área espiritual para que você venha cair, tocando numa fragilidade sua. Então a gente tem que começar a observar isso, tem que colocar na nossa mente que a Bíblia diz, morreu, acabou, não tem outra vida. Ah, mas meu tio vem conversar comigo. O inimigo ele está tocando numa ferida sua para fazer você fraquejar na fé, certo? Então a gente tem que também tomar cuidado com isso, e esse era o detalhe que eu queria trazer para você. Agora nós sim iremos para o último texto, que é 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Estamos exatamente na rua Luiz Maranhos, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, 3, Brasil, nesta noite do dia 19 de janeiro de 2025. E esse que nos fala, nesse exato momento, trata-se do professor William Ferreira. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Como é? 9. 2 Pedro capítulo Caleb, 3, verso 9. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Noite do dia 19 de janeiro de 2025. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Certo. E esse é o professor William Ferreira. Olha só. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz assim, ó, 9 e 10, nós iremos ler. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, ou se perda, ou morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Olha só, querida, a Bíblia ela diz que no final dos tempos, tudo isso aqui que a gente vê, ó, vai acabar.
Tudo que nós temos em nossas mãos hoje, inclusive a nossa vida, tudo isso passa. Mas sabe uma coisa que permanece eternamente? É a palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela só fala a verdade. Desde Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus só fala a verdade. E mais uma verdade que foi revelada para você essa noite é que nós não temos outra chance após a morte. Então, querido, não adianta você querer estar empurrando com a barriga a graça de Deus na sua vida. Porque Ele morreu por você numa cruz, porque Ele te ama e porque Ele quer te dar uma vida eterna. Mas muitas vezes nós ficamos em cima do muro em relação a essa decisão, que é estar ao lado de Deus. Querido, você só tem a chance de uma vida, que é a que você está vivendo agora, para fazer tudo dar certo. E sabe como é que faz tudo dar certo? É ao lado de Jesus. Porque só com Ele nós temos a graça, nós temos a vitória, nós temos a vida eterna. Então, querido, não se iluda. A morte morreu, acabou. Morreu, acabou. Essa é a realidade. Então não fique brincando com a sua vida, querido. Quanto tempo você vai passar ainda longe de Deus? Quanto tempo você vai ficar ainda sem orar, sem ler a palavra de Deus? Você sabe a sua vida. E Deus, Ele está, através dessa mensagem, querendo que você volte para Ele, que você chegue ao arrependimento. Porque Ele quer ver você lá no céu. Ele não quer que você morra eternamente. Ele não quer ter que destruir o pecado e ao mesmo tempo ter que nos destruir. Porque, como eu disse para vocês, se for necessário para Deus acabar com o pecado, destruir os seus filhos, assim Ele fará. Então, querido, eu preciso tomar uma decisão, porque nós estudamos ontem que alguns ressurgirão, ressuscitarão para a vida eterna, e outros vão ressuscitar para a morte eterna. Então, querido, a chance é hoje, é agora. Ore a Deus e entregue a sua vida nas mãos dEle. Porque nós estamos vivendo um tempo aqui, tudo vai acabar e muito rápido. Então, querido, começa a observar a área da sua vida que você precisa melhorar. Observe bem aquilo que você precisa para voltar para os braços de Deus. Porque Ele ainda não voltou. Nós estudamos sobre a volta de Jesus e lemos nesse texto que é porque Ele está esperando eu e você. Ele é paciente comigo e com você. Como eu já disse outra vez, você já poderia estar morto ou morta, mas Deus, Ele te ama tanto que Ele está preservando a tua vida porque Ele quer te salvar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida com letras de ouro para não se apagar mais. Ele quer botar uma coroa de ouro na sua cabeça. Ele quer lhe dar um lar eterno, uma vida eterna, sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, sem hospitais, farmácia, psicologia, sem internações. Uma vida eterna, uma felicidade eterna. Viveram felizes para sempre. Só quem pode nos dar isso é Deus, porque esse mundo, apesar de trazer uma felicidade, é uma felicidade momentânea, que logo acaba. Mas a felicidade daquele que está com o Senhor Jesus, ela permanecerá para sempre. Para todo o sempre. Então, querido, que a sua decisão hoje possa ser entregar a sua vida nos braços de Deus. Vou convidar aqui o Cauê para passar uma mensagem musical, que você possa refletir na letra da canção. E enquanto ele canta, que você possa estar entregando sua vida nas mãos de Deus, tá bom? Bom, senhoras e senhores, como música gera direitos autorais, vamos encerrar o vídeo de hoje, ou seja, desta noite do dia 19 de janeiro de 2025, exatamente aqui a Rua Luiz Maranhães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil, com a conclusão de mais uma missão Caleb, desta feita aí na retórica, o professor William Ferreira, né? E agora o Cauê vai cantar, mas nós vamos ter que encerrar. Valeu, Jesus!